Oi, gente, meu nome é Angela Freire, eu sou uma brasileira que mora aqui em Portugal e hoje eu vim contar pra vocês como que eu fiquei famosa aqui em Portugal, porém da pior maneira possível. Pois é. Primeiramente, quero contar por que eu comecei a gravar esses vídeos. É uma coisa que eu já venho tentando há meses e sempre acontece alguma coisa e eu acabo postergando, desistindo. Mas desde que eu comecei a pensar nisso, Deus colocou esse assunto no meu coração, essa decisão de vir aqui expor todos os fatos e contar a minha versão da história, porque eu acho que toda história tem três versões, tem a do outro, tem a minha e tem a verdade. Eu vim contar a minha versão. E assim, eu não tenho mais nada a perder sobre isso. Essa história paira sobre mim até hoje, então acho válido vir falar sobre isso. Ainda é um assunto que não é tão fácil eu falar sobre, mas estou disposta a encarar os fatos, até porque eu já encaro isso na minha realidade praticamente todos os dias. Antes era mais, hoje é menos, mas ainda acontece. Por que não, né, vir falar aqui? Já que eu sempre gostei de internet, sempre gostei de gravar, de tirar fotos, não pretendia que fosse dessa maneira, mas já que é pra ser assim, que seja. E acho que Deus tem um propósito pra mim acima de tudo isso. E espero, além de contar a minha história, ajudar outras pessoas. Eu acho que muitas coisas que eu vou falar aqui servem de alerta, baseada nas minhas experiências, para que vocês evitem fazer. Eu aprendi muito com tudo que aconteceu e acho que eu posso passar um pouco do meu aprendizado para vocês também. Enfim, vamos lá. Bom, no final de 2022, em novembro de 2022, tá nervosa? Calma, tenha paciência comigo, é o meu primeiro vídeo, gente. Enfim, foi quando tudo aconteceu. Eu trabalhava em dois lugares. Eu morava com o meu namorado, com o meu ex-namorado, na verdade, com o meu ex-namorado em um quarto, nós morávamos juntos. E eu trabalhava em um café pela manhã, como part-time, que é poucas horas, é como se fosse meio período. E durante a tarde eu trabalhava período integral em uma empresa de telemarketing, que na verdade não era uma empresa, era uma empresa que aplicava golpes. Era uma laranja, né? Mas eu só fiquei sabendo disso depois. Mais ou menos. Enfim, isso vai ficar para um próximo vídeo. Mas trabalhava nessa segunda empresa e uma colega de trabalho dessa segunda empresa de telemarketing me chamou para ir para o aniversário dela em uma discoteca mais conhecida como Balada, aqui no centro de Lisboa, junto com outros colegas de trabalho. Eu estava, como eu disse, eu estava namorando na época. Só que nós ficávamos indo e voltando. Porém, nós morávamos juntos, então nós estávamos juntos. E nós tínhamos terminado essa última vez por conta de várias brigas, o que era a rotina, mas por conta de uma agressão. E aí, por vingança, eu decidi começar a conversar com outro cara e decidi também ir para essa festa com ele. E nós fomos, esse grupo de pessoas, eram mais homens do que mulheres, fomos para esse aniversário. Eu sempre fui uma pessoa que desde os meus 13 anos eu bebo muito, assim, sempre bebi muito e hoje em dia não mais, né, as coisas mudaram, mas sempre bebi muito e sempre bebi mais bebidas destiladas, né? Comecei com vodka, sempre gostei muito de whisky. Nesse dia eu bebi cerveja e whisky e também usava outras substâncias ilícitas. Sempre fumei muito, vou falar do verde, eu acho nada a ver falar assim, mas eu acho que é um nome que o YouTube não enche tanto o saco. E sempre fumei muito, desde os meus 18 anos que eu fumo. Hoje eu tenho 28 anos, então eu fumei 3 anos, porque eu parei de fumar tem pouquíssimo tempo. Mas eu fumava sempre, assim. Hoje em dia nem se compara nada do que eu fazia antes, mas isso também vou falar sobre isso mais pra frente. E também usava sintéticos, né? Nesse dia eu tomei cerveja, eu bebi whisky e usei MD. Não sei se isso vai
prejudicar o alcance, mas é o primeiro vídeo. E usei MD, eu e o pessoal que estava comigo também. Fiquei muito louca, como eu sempre ficava. Não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu ficava daquele jeito. Porém, né, era um ambiente desconhecido, com pessoas desconhecidas. E eu, como sempre, muito emocionada e sem noção. Eu era uma completa sem noção, né, gente? Convenhamos e sejamos sinceros aqui. Me deixava levar. Por mim mesma, tá? Não tô culpando nem justificando nada do que eu fiz, porque se teve uma coisa que eu aprendi nesses 3 anos, nesses 3 anos, foi ter autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é muito importante, porque eu acho que tudo que acontece com nós é a nossa culpa, sabe? É consequência dos nossos atos, e foi somente isso que aconteceu comigo. Óbvio, né, que teve coisas externas, mas no final o que acontece com a gente é o que a gente permite que aconteça. E é sobre isso. Enfim, estava eu lá muito, muito, muito doida, dançando com esse cara que eu tinha ido pra festa. E o clima da festa já tava suspeito, sabe? Já não tava um clima legal. Sabe quando aquele dia que tem tudo pra dar errado e dá? Pois é, foi o que aconteceu. E deu. Eu estava dançando e teve uma hora que eu olhei pra cima e um dos colegas que estavam junto conosco, eu olhei pra cima e vi um flash assim bem na minha cara, e ele com o celular na mão. E um flash bem ligado assim na minha cara, só que eu estava tão, sabe, que eu nem percebi que ele tava me gravando nem nada, nem passou isso pela minha cabeça, na verdade. E aí, pouco tempo depois ele foi embora, e eu fiquei lá até de manhã, até a festa acabar praticamente, e depois disso eu fui embora. E o outro dia foi uma merda por vários motivos, inclusive porque eu tinha esse meu ex-namorado, que foi trabalhar no dia seguinte, mas a gente ainda chegou a se ver, chegou a se falar depois da festa. Mas o foco do vídeo, isso eu posso trazer depois também, mas o foco do vídeo foi na segunda-feira, quando eu cheguei no meu primeiro trabalho, que era part-time, e eu já senti um clima super tenso, super diferente. E uma colega de trabalho do meu chefe, uma colega dele, veio e mostrou pra ele o celular e falou: olha aí, você tá no Facebook, não sei o quê. E começou a falar de um certo vídeo, eles olharam o celular, olharam pra mim. E ali eu já senti um negócio muito estranho. E aí o clima já ficou mais estranho ainda do que estava, eles começaram a me tratar super desconfiados, e era era a minha última semana nesse part-time, eu estava para sair desse part-time. E saindo de lá eu fui pro meu outro trabalho, e nesse outro trabalho, que era o telemarketing, assim que eu sentei na mesa, já começaram os gerentes, né, já começaram a me rodear assim, tudo disfarçadamente, né? E soltar piadas, ficarem com indiretas, por exemplo, tá rolando um clipezinho, vocês viram o clipe, vocês viram a novela, tá rolando não sei o que do final de semana, e não sei o que, não sei o que lá, e começaram a soltar piadinha. E a partir daí eu não tive mais paz, principalmente nesse trabalho, assim, tipo, eles ficavam falando o que tinha acontecido, só que era tudo por cima, era tudo através de subentendido, só que infelizmente eu já tinha entendido tudo que tinha acontecido ali. E no começo, óbvio que eu fiquei muito confusa, porque eu tinha entendido que tinha acontecido alguma coisa, mas não tinha entendido o que era. Mas foi por esse motivo que eu fiquei famosa em Portugal, porque eu... Colocar cara no sol assim, meus amores, é difícil. Não me sinto muito, muito bonita, mas enfim. Seguimos. E foi por esse motivo que eu fiquei famosa em Portugal, porque gravaram um vídeo meu, dançando com outro cara, dançando funk com outro cara, muito louca.
e descobriram depois que eu estava traindo meu namorado nessa noite, né? Eu fiquei muito tempo tentando negar pra mim mesma que isso não foi uma traição, porque nós não estávamos juntos, porque ele tinha me batido há pouquíssimos dias atrás por um motivo esdrúxulo, assim, ridículo. Eu fiquei me negando, mas a real é que eu realmente, né, eu traí ele, se era isso que vocês queriam ouvir, realmente aconteceu. Não me orgulho, do que eu fiz e nem da Ângela que eu era, mas hoje eu encaro os fatos e eu acho que falar isso em voz alta traz pra realidade do que realmente aconteceu. E me gravaram e espalharam isso pra todo mundo. E a partir disso foi só daí pra frente, meus amigos, foi só pra trás. E aí aconteceram muitas coisas, tanto na minha casa, obviamente, com meu ex-namorado, quanto nesse trabalho. Eu acho que o principal foi esse trabalho, foi ter atingido a minha vida profissional e consequentemente, minha vida pessoal. Mas foi complicado. Aí aconteceram muitas coisas. Passei por muitas situações, passo até hoje, mas já foi muito pior. Passei por muitas situações nesse trabalho, passei por muitas situações em casa, passei por muitas situações na rua, no meu novo trabalho que eu estou até hoje. Mas como eu disse, isso vai ficar para um próximo vídeo, porque eu não quero que esse primeiro vídeo fique tão longo. Quando eu gravei das outras vezes ficou bem longo, eu me empolguei, quis contar a história inteira em um vídeo só. E hoje a intenção não é essa, é mesmo só pra dizer o porquê que eu fiquei famosa aqui nesse país da pior maneira possível. De um jeito que eu nunca quis ficar, mas fiquei. Sou resumida a apenas a situação. Pela minha família, pelos meus antigos amigos, pelos meus novos amigos. E no final, assim, não é que foi bom, né? Eu não posso dizer que foi bom, porque bom é uma palavra muito forte. Mas eu posso dizer que foi transformador. Foi transformador. Por mais que ainda me resumem por isso e façam piadas com isso até hoje, eu me tornei uma mulher assim. Me tornei uma mulher, né? Resumindo, me tornei uma mulher. Eu era uma menina irresponsável, emotiva, emocionada e não tinha responsabilidade em muitas áreas da minha vida, inclusive afetiva. E hoje eu consigo enxergar tudo que eu era, tudo que eu fiz, tudo que aconteceu, por que aconteceu. E como eu disse, a gente que permite tudo que acontece com nós. E foram muitos aprendizados. Espero trazer um pouco deles para vocês. Quero contar tudo com detalhes. O próximo vídeo vai ser de como foi esse pós, quando esse vídeo começou a se espalhar e eu não conseguia nem pegar um transporte público, que eu passava por humilhações diferentes, mas teve que acontecer. Teve que acontecer, aconteceu. Muitas pessoas que eu achava que eram minhas amigas, eu vi que não eram. Pessoas da minha família que eu achava que ficaria do meu lado não ficaram. Mas é assim, né? Vivendo e aprendendo, tudo foi um filtro, tanto pra mim quanto para as pessoas que eu tinha ao meu redor. E espero trazer um pouquinho de tudo isso pra vocês. Quero ser bem clara, bem sincera, bem direta, porém trazer detalhes. E não é fácil, como eu disse, mas já não é tão difícil quanto antes. E acho que é tratando os nossos traumas, porque eu tive depressão, tive estresse pós-traumático, tive muita coisa. Eu tenho até hoje um pouco de fobia social. Fiquei uma pessoa muito antissocial. Tenho ainda muitas barreiras aí que eu construí depois disso, mas aos poucos, né, elas vão se desfazendo e eu vou moldando a mulher que eu sempre quis ser, porque eu acho que agora eu tô no caminho. Antes eu era completamente perdida e aos poucos, ainda não, mas aos poucos, estão me encontrando e espero passar um pouco disso pra vocês. Acho que nenhuma experiência é individual, por mais que a minha seja diferente e too much. Eu acho que em cada situação alguém pode se identificar e pode servir de alerta, tanto para mulheres que passam por relacionamentos abusivos, quanto pessoas que passam por problemas
profissionais, doenças mentais, muitos assuntos aí. Tem história pra contar, tá? Tô vindo aqui de cara não limpa, que eu me maquiei bastante, mas peito aberto. Pra ser sincera, eu acho que a vida não espera. E eu já esperei muito pra mim fazer isso. Se Deus deixou isso no meu coração, é porque Ele tem um propósito maior pra tudo isso. Pra mim, eu sei que Ele teve. Agora, pra vir gravar, né? Pra vir gravar e expor tudo que aconteceu. Eu acho que Ele tem um propósito maior. E se Ele tem, eu vou seguir, né? Então é isso, obrigada. Espero que vocês gostem dessa minha nova jornada. Eu que não quero trazer só história triste aqui. Vou tentar trazer um pouco de humor pra tudo que aconteceu também. Com certeza eu vou chorar em algum vídeo. Nos primeiros que eu fiz eu chorei bastante. Mas também quero trazer um pouco da minha vida. Quem sabe não tenho esse hábito, perdi esse hábito de ficar gravando vídeo igual eu gravava antes. Mas vou me esforçar porque eu acho que vai valer a pena. Ok? Obrigada. Até o próximo vídeo. Curtem, principalmente se vocês assistiram até aqui, quase 20 minutos de vídeo, curtem. Não precisam compartilhar, brincadeira. Compartilhem, curtem. E toda semana eu pretendo postar um vídeo. Por enquanto vai ser assim meio amador, porque eu não entendo nada disso. Mas YouTube é uma das plataformas que eu mais consumo, que eu mais gosto. Então, se eu consumo, quero investir, né? É isso. Obrigada, até o próximo vídeo. Um beijo.